palavra do Senhor, ele abre portas, ele quebra ferrolhos. Então esse é o poder do nosso Deus. Ele só faz isso porque um dia, como também foi louvado no primeiro louvor, porque foi na cruz que um dia nós vimos os nossos pecados gravados em Jesus. Porque existe um antes da cruz e existe para mim e para você um depois da cruz. E a Bíblia fala que na cruz Jesus fala, tudo foi consumado. Tudo foi consumado. E a palavra nos declara que a partir daquele momento nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Mas assim, é muito prazeroso, é muito bacana, até a gente ouvir falar sobre a produtividade da delegacia. É muito bacana quando a gente ouve falar de que o nosso pai, o meu Abba Pai, eu gosto muito de chamar pai de paizinho, meu Abba Pai, porque quando eu falo Deus, parece que ele está tão distante da gente, né? Mas quando eu falo Abba Pai, a palavra nos declara que tem essa palavra na Bíblia, Abba Pai, paizinho querido, eu aproximo Deus de mim, né? Eu aproximo ele, e Deus, ele é um Deus de proximidade. E o que eu quero falar ontem foi o que eu vou falar hoje na palavra, é justamente o que aconteceu comigo ontem, aconteceu com meu filho, porque a gente precisa entender que o amor de Deus, ele é tão grande, que o amor dele ainda continua sendo tão grande quando as portas se fecham em nossas vidas. Porque muitas das vezes quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para o nosso Abba Pai, a gente fala assim, cara, vou me aproximar de Deus para que Deus possa realizar um milagre na minha vida. Vou me aproximar de Deus para que Deus possa abrir uma grande porta, para que eu possa acessar o milagre. Mas a pergunta é, e quando ele fecha a porta? E quando ele fecha a porta? Eu continuo tendo a confiança que ele me ama. Eu continuo tendo essa confiança. E o texto que a gente vai meditar hoje está lá em Romanos 8, 28. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando para mim e para você. Ele fala para a igreja em Romanos. Ele estava escrevendo para a igreja em Romanos. Mas ele fala conosco hoje, como a igreja do Senhor nos dias atuais. Porque a palavra do Senhor, ela é atual. A Bíblia nos declara que a palavra do Senhor, ela renova cada ano. Não importa quantos 1000 anos a gente possa viver nessa terra. A palavra do Senhor, ela sempre vai ser uma verdade. Ela sempre vai ser renovada. O apóstolo fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para todo mundo. Todas as coisas cooperam? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, ele está sendo enfático. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que todas as coisas cooperam para o bem. É todo mundo que ama? Não, mas todo mundo ama a Deus. Não. Será que todo mundo ama a Deus? Quem é que ama a Deus? Aquele que está sujeito às vontades do Senhor na vida dele. Esse é o que ama a Deus. É aquele que primeiro coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o que ama a Deus. E o apóstolo Paulo está falando claro, está falando para os filhos. Porque a igreja é os filhos. Existe um sofisma. E o que é um sofisma? Uma mentira transvertida de verdade. Né? O mundo fala que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não é isso que a Bíblia fala. Eu creio na palavra. E a Bíblia fala que todos nós somos criaturas. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós reconhecemos o Filho do nosso Abba Pai, Jesus Cristo, como suficiente Salvador das nossas vidas. Aí nós tornamos filhos. E aí nós nos tornamos amados do nosso Pai e automaticamente nós amamos Ele. E aí Paulo, antes, lá em cima, tem um outro capítulo antes, no versículo 18, fala assim, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Então Paulo está falando com aquilo que ele viveu. O apóstolo Paulo fala que ele foi açoitado, ele apanhou,
Primeiro, se a gente voltar na história de Paulo, todos nós sabemos que Paulo, antes Saulo, foi um perseguidor da igreja, matou muitos cristãos, mas quando ele teve um encontro real com Cristo Jesus, e aí existe uma diferença, amigo, e ouçam bem para que eu vou falar para vocês, existe uma diferença entre você ser uma pessoa religiosa e você ser uma pessoa que de fato você teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, antes Saulo, ele era um cara que ele era extremamente religioso, e a Bíblia fala que ele era zeloso. Ele achava que tudo que ele fazia, ele estava fazendo de acordo com a vontade de Deus. Tudo que ele fazia, as perseguições, era com relação à vontade de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele viu que essa não era a vontade de Deus. Então entende? Quando ele teve um encontro com Jesus, ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Então esse mesmo Paulo que aceitou Jesus, esse camarada passou por várias provações. A Bíblia nos relata que ele passou por vários naufrágios. A Bíblia fala que ele levou várias lapadas. Mas mesmo assim, ele está falando, olha, se você ama Deus e você é filho de Deus, todas as coisas vai cooperar para o seu bem. Independente que naquele exato momento não era a vontade que você ou eu gostaríamos de estar passando. Mas Deus, que conhece o seu futuro, Ele fala, não é o momento. Não é o momento. Entende? Por que agora eu vou dar um testemunho dessa frase, que todas as coisas, eu já vivi essa frase, amados. Em vários momentos da minha vida, eu vivi essa fase no meu casamento, eu vivi essa fase quando meu filho foi internado, entubado, né, com diagnóstico de morte, e agora eu vivo essa fase hoje. Não é todos que sabem, mas a chefa sabe, o chefe sabe, amigos. Meu filho ele foi selecionado para jogar na base do Maringá. Então, domingo agora, eu ia estar levando meu filho para Maringá, e ele já ia ficar alojado, né? Já estava tudo certo. A base do Maringá estava precisando do centroavante, das qualidades que meu filho tem hoje como jogador. E eu já tinha falado com o chefe me liberar aí esse período aí de 15 dias, para poder levar lá, preparar a escola para ele, preparar tudo, para ele poder ficar para lá. Era um sonho dele, um sonho. Tanto é que quando ele foi convocado e foi aprovado para ir para a base do Maringá, meu filho tem 12 anos e 9 meses, vai fazer 13 agora em setembro, igual o Samuelzinho da chefe. E aí meu filho falou assim, pai, eu vou pai, eu vou morar lá. Eu falei, mas certeza meu filho? Não pai, é o meu sonho. Eu confesso que eu passei uma semana chorando, porque o meu filho é o caçula, é o mais palhaço da casa, é o que mais traz alegria. Porque meus filhos são bênçãos, mas ele é o palhaço da casa, ele é o que faz as palhaçadas, que nos alegra. E ele falou, pai, eu vou. E a mãe dele ficou assim, meu filho. Aí eu pensei, meu filho ele é muito bem tratado dentro de casa, nós amamos o meu filho não tem necessidade de questões físicas. Então, se ele está com essa vontade, não é porque ele quer fugir da gente como pai, né? Não é que ele tem uma necessidade, ele quer ir embora de casa para cumprir essa necessidade. Não, ele realmente, ele estaria indo embora porque é o sonho dele, ele sonha com isso. Mas na terça-feira passada, na preparação física, ele foi chutar uma bola com a perna esquerda e sentiu uma distensão na perna esquerda. Foi jogar bola no sábado, jogou o primeiro tempo, mas jogou mancando, né? Não jogou com qualidade. E aí o preparador físico dele falou assim na terça-feira comigo, falou, olha, por essa lesão do seu filho, não tem como você apresentar ele lá na parte. Eu falei, não preciso apresentar o meu filho. Pelo menos eu preciso levar o meu filho lá, apresentar ele na base, e depois eu inicio o tratamento com ele. Ele falou, olha, o que a gente pode fazer? Ele falou, dá uma B30 para ele. Dá uma B30 e toma aos que é um específico lá. E aí ele realmente foi treinar na quarta-feira sem dor, só que aí eu senti incomodado. E como que é bom a gente ser cuidado por Deus? E a gente ter relacionamentos. Né? Vocês sabem, eu sou discipulador, faço parte de células, que eu tenho vários amados irmãos, e um deles é médico no Imagem. Eu falei, meu irmão, eu preciso de você. Ele
já marcou para mim rapidinho uma ressonância. Levei o meu filho até falei pro chefe, eu vou levar meu filho, fez a ressonância na quinta, na sexta-feira ele já mandou, falou, irmão, você não pode levar o seu filho para lá. Isso aí ia ser 9 horas, já liguei pro Dr. Jorge, preciso de encaixe. Fui lá, levei os exames rapidinho, meu filho estava até na escola, e orando, Senhor, segura esse tempo, para o tempo não passar, porque se chegasse depois das 10, ele não estaria lá. O Dr. Jorge olhou o exame e falou, você vai trazer agora que você veio trazer o seu filho, você já tinha que ter trazido o seu filho para mim. Não tem como eu liberar ele. Só que como ele sofreu uma lesãozinha na bacia aqui, eu vou ter que levar ele para um outro amigo meu, vai lá, fala que fui eu e já vou te dar. Então assim, Deus fez tudo assim ontem. Resumo da obra. Meu filho vai ter que ficar afastado 2 meses do futebol, vai ter que fazer um tratamento com fisioterapia, né? Ou seja, não vai mais poder viajar, né? Viagem cancelada e licença plena cancelada. E aí, só que eu falei para o meu filho, filho, como é que está o seu coração? Eu falei, pai, está um pouco triste. Ele falou, pai, está um pouco triste. Eu falei, e aí, meu filho? Ele falou, pai, mas a porta que Deus tem aberta para mim, ninguém vai fechar. Entende? A porta que Deus tem aberta para mim, ninguém vai fechar. Aí eu falei esse texto, meu filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então nós precisamos sermos alegres e felizes, darmos glória a Deus quando Deus abre uma porta e a gente passa. Sim, mas também nós precisamos sermos alegres e felizes e darmos glória a Deus quando a porta se fecha. Porque quando eu conheço essa verdade, conhecer a verdade que está dentro da palavra, eu entendo que o homem pode fazer planos, mas a última resposta vem da boca de Deus. O homem, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Quando eu entendo que, de fato, eu estou seguro nos braços do meu Pai, né? Porque é igual o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, Deus está aqui com os seus braços abertos, mas sou eu e você que precisamos querer nos abrigar debaixo da sua mão. Nós que queremos todos os dias colocar o nosso coração como dependente do Senhor. Temos dependência dele. Porque quando nós tivermos dependência do Senhor e sabemos que de fato Ele é o nosso Abba Pai e de que eu amo, aí você pode ficar tranquilo. Todas as coisas vai cooperar para você. Aí você, meu amado irmão, amigos da política, é você que vai saber aquilo que você está passando, se vai cooperar para o seu bem, se você ama Deus. Se você ama Deus, tudo vai cooperar para você. Agora, se você não ama Deus, procure amar. Procure amar. Procure estar debaixo da vontade dele, para que a sua vida seja alinhada dentro daquilo que o nosso Abba Pai quer para nós. Amém? Essa era a palavra. Não ora para mim não.